Maravilha, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite. Prazer em revê-los, né? Semana passada não tivemos estudo, estive bastante atarefado em viagem, né? Mas enfim, estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor mais uma vez, para dizer que, Senhor Jesus, Tu és o Rei, né? Tu és o Rei dos Reis e estamos aqui para entender o que Tu deixaste, né? Tu deixaste para o apóstolo João ali, o Apocalipse, né? Então nós vamos tratar de tentar entender o que Jesus mesmo disse, entregou ao apóstolo João, né? Então vamos lá, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor Jesus esteja colaborando com o Espírito Santo entre nós. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, Senhor Jesus, eis-nos aqui, eu e meus amigos, meus colegas, meus irmãos, meus familiares, para entender, Senhor, das Tuas palavras. Tu escreveste, Senhor Jesus, sobre o fim dos tempos, e é sobre ele do que estamos falando. Graças em nome de Jesus, pedimos a Tua revelação do Teu Espírito Santo, para que esteja entre nós. Obrigado, Deus. Amém, é isso aí, irmãos. Então a gente vai vou fazer aqui só um resumo, né, dos tópicos que a gente tem trabalhado em todo esse estudo sobre os fins dos tempos, né, só para a gente fazer um esqueleto aí do que a gente tem trabalhado, né, quer dizer, no início eu trabalhei sobre a confiança da profecia bíblica, em como nós podemos confiar, né, porque ela já entregou centenas e centenas de profecias fielmente cumpridas, né, então isso não existe assim, mas nem ao menos perto algum livro produzido pelo homem, né, que tem essa quantidade de profecias confirmadas, né? Também visitamos os textos que falam sobre o arrebatamento, que é o próximo evento esperado pela igreja, né? Então o fim dos tempos está relacionado com o próximo evento, com o arrebatamento, né, que é o rapto da igreja, o súbito rapto da igreja. E aí falei também do tribunal de Cristo, que é quando a igreja subir aos ares e estiver na presença de Jesus, haverá o tribunal de Cristo, em que a igreja será contemplada, né, com galardões e recompensas pelas obras de Deus produzidas aqui, efetuadas aqui na terra, né? Após isso, a gente entrou mais, vamos dizer, sobre os textos que mencionam aqueles 7 anos de tribulação, né? Aqueles 7 anos de tribulação que vai recair não só sobre o povo de Israel, mas sobre toda a humanidade, né? Quer dizer, a tribulação ela vai estar focada em destruir Israel, mas toda a humanidade vai sofrer, tá? E aí, para iniciar o estudo desses 7 anos, a gente entendeu os personagens principais, né? A gente entendeu o anticristo, o falso profeta, que esses trabalham do lado de Satanás, né? O anticristo e o falso profeta são aqueles executores, vamos dizer, da malignidade de Satanás, né? Enquanto que Deus, ele vai utilizar os 144 mil, né, e as 2 testemunhas para, enfim, fazer um contraponto, quer dizer, não deixar Satanás agir sozinho nesse tempo de tribulação. Então o Senhor também vai trabalhar para que muitas almas sejam salvas, mesmo no tempo de tribulação, né? E agora a gente vai entrar numa fase de estudo sobre a cronologia desses 7 anos, né? Sobre a cronologia, a gente vai detalhar quais são as fases e os julgamentos e os juízos que Deus tem, né? Nesses 7 anos, e esses 7 anos foi fartamente profetizado em toda a Bíblia, né? Fartamente, porém é no livro de Apocalipse em que está detalhada cada fase, vamos dizer, em cronologia, em simbologia,
Então a gente vai, esse estudo da cronologia, ele passa pelo estudo do Apocalipse, né? Então a gente vai falar basicamente nos próximos vídeos aí sobre o Apocalipse, tá? E é um livro difícil de se entender, né? Mas cada vez esse estudo vai ajudar a gente a encarar o Apocalipse de maneira mais, vamos dizer, não tão indigesta, né? A gente vai conseguir encarar e ler o Apocalipse e vai falar, olha o que Deus está preparando, né? Não é coisa bonita, não. Tem coisa feia no Apocalipse, né? Tem coisa maravilhosa, mas tem juízo terrível. Então a gente vai ler e vai entender. E olha só a providência de Deus, né? Eu vou trazer aqui um material que eu fiz um curso, né, de Apocalipse recentemente, né? Esse curso foi disponibilizado aí faz umas 3, 4 semanas e eu me inscrevi. Então, muitos dos detalhes, os slides aqui que eu vou trazer aqui e depois eu vou compartilhar ali no Facebook, são desse estudo, né? É o estudo do professor Silvio Agostinho, lá do Ministério da Chamada, né? Se você entrar lá em chamada.com.br, é um ministério especializado em estudos dos últimos tempos, né? Tanto que chama A Última Chamada. Então a gente vai trazer um conteúdo bastante rico aqui, que esclareceu bastante coisa, né? E os slides, né? Os slides são fantásticos, né? E vou tentar trazer aqui, depois eu vou postar esses slides aí. Eu tentei postar agora, mas eu não sei porque o Facebook não deixou conectar o slide. Mas enfim, eu dou um jeito aqui depois, tá? Então, a primeira coisa sobre o livro de Apocalipse, né, que descreve a cronologia, né, é que Deus faz questão de que a gente leia esse livro. Não é um livro para esquecer ali da Bíblia. É um livro para a gente ler e para a gente entender. Veja só que já logo no início, né, ali em Apocalipse 1:3, uma recomendação direta de Jesus ao apóstolo João, né, a quem ele estava transmitindo as profecias contidas nesse livro. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus, ele quer que a gente leia o Apocalipse, ele quer que a gente entenda o Apocalipse, quer que a gente guarde no nosso coração das coisas que estão para vir. Então, por isso que a gente não tem que encarar o Apocalipse, não pode deixar ele encostado, né? Lembrando que o apóstolo João, ele foi arrebatado, né? Ele estava ali na ilha de Patmos, né? E aí ele foi arrebatado ali na dimensão celestial, né? Em que aí Jesus passou para ele, Jesus, um anjo, teve um revezamento ali, né? Ora Jesus, ora era um anjo, que passou para João, passaram para João as informações que ele escreveu, tá? Então é muito importante a gente. E outra coisa, esse livro ele foi escrito em 95 ou 96 depois de Cristo, né? Porque tem muitas denominações que dizem, e até mesmo o mundo também entende que as profecias escritas pelo apóstolo João, elas se cumpriram na invasão de Jerusalém. Você lembra dos vídeos anteriores que eu falei que a invasão de Jerusalém foi em 70 depois de Cristo? E só que esse livro foi escrito depois. Então, ele foi escrito depois daquela invasão. Então, realmente, as profecias contidas em Apocalipse é de um tempo que ainda vai vir. Porque tem denominações que dizem que não, Jesus não vai voltar. Não, Jesus já veio, lá em 70 depois de Cristo, a igreja é Jesus, já é a segunda vinda, já é a igreja. E não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Isso é uma interpretação alegórica, né? Que isso faz muito mal, né? Para a confiança da palavra de Deus. Então, esse livro de Apocalipse,
nós vamos tratar aqui de uma forma literal, tão literal quanto o texto permita. Porque o texto do Apocalipse, ele fala de símbolos, ele fala de coisas que o apóstolo João, ele enxerga lá em visão, que é a visão da besta, que é a visão da besta do anticristo, da besta do falso profeta. Isso é uma visão simbólica, mas existem acontecimentos reais que tem essa relação com a simbologia. Então, o conceito aqui é esse, é interpretar o texto de forma literal. Literal. E quando tiver um simbolismo, o livro de Apocalipse é bem claro. É bem claro. Então esse livro foi escrito e fora que muitos fatos descritos nesse livro diferem muito daquela invasão do general Tito em 70 depois de ser. Diferem muito. Então não tem relação, não é possível entender esse livro de Apocalipse como uma coisa que ocorreu ali naquela invasão de Jerusalém, né? Então Jesus, ele vai vir de forma triunfante e todo olho verá. Todo olho verá. Que é isso que está escrito. Então, mais uma vez, eu vou tratar esse livro da forma mais literal a que ele permite, porque quando ele tem o simbolismo, tem a interpretação. O Apocalipse, a melhor maneira de você entender o Apocalipse é procurar o significado do simbolismo dentro do texto. Dentro do texto já existem as informações para você entender o simbolismo. Normalmente, ele dá um símbolo e aí, num texto próximo, ele dá a interpretação. E se a interpretação não estiver ali num texto próximo, você tem que olhar o livro do Apocalipse inteiro. E se alguma coisa ainda, algum simbolismo ainda escapou do livro do Apocalipse, está na Bíblia. Então o Apocalipse não tem coisa, não tem novidade. Não tem novidade. Toda a interpretação do Apocalipse está no próprio livro do Apocalipse ou na Bíblia. Tá? Então, a primeira divisão do livro do Apocalipse, né, que é importante a gente entender, já está escrita no próprio livro, né? Se você olhar lá em Apocalipse 1:19, né? Apocalipse 1:19, olha só, Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. E essa é uma divisão. É uma divisão deste livro em 3 partes. A primeira parte, as coisas que tem visto, quer dizer, o primeiro capítulo ali de Apocalipse é a visão de Jesus glorificado. É a visão. Se você ali lê o livro de Apocalipse, você vai ter a visão de Jesus glorificado. Tem os castiçais, tem as estrelas na mão de Jesus, e a interpretação está tudo ali. Está tudo ali. Quem são os castiçais? Quem são as igrejas? As estrelas? Então, as coisas que tem visto é uma divisão que é Jesus glorificado. A segunda divisão são as coisas que são, né? Nesse verso 19, ele fala das coisas que tem visto Jesus glorificado e as que são, ou seja, que estão ocorrendo num tempo presente, tá? Porque lá em Apocalipse 20 até 1:20 até 3:22, ele faz referência ao tempo, às igrejas que existiam na época de João. Porque João ele estava na ilha de Patmos, vamos dizer, foragido. Ali é como se fosse não era bem uma prisão, né? Mas era um exílio, né? Era um exílio. As pessoas que o Império Romano não queria dar, assim, não queria que aparecesse, não dava muita importância, mandava para essas ilhas, né? A ilha de Patmos. E então
o apóstolo João ali, ele fala das igrejas, e que o apóstolo João conhece todas aquelas igrejas. Ele conhece. São igrejas reais ali daquele tempo, né? E a igreja que João, ele mais participou foi a de Éfeso. Então, essa é das coisas que são, ou seja, está escrevendo, porque até o capítulo 3, 22, ele está falando do comportamento da igreja, daquelas igrejas lá daquele tempo. Só que elas já têm um link profético. Elas fazem referência àquelas igrejas, aqueles problemas eram reais, aquelas virtudes eram reais daquele tempo, só que tem um link já profético, já para falar de igrejas ao longo da história. Porque a própria visão de Jesus glorificado, ele fala de 7 castiçais. Ou seja, aquelas igrejas basicamente representam a igreja de todas as igrejas em todos os tempos. Que fazem parte do corpo de Cristo. Porque tem gente que fala da Bíblia, de Cristo, mas não faz parte do corpo de Cristo. Então, existem 7 igrejas, tipos de igrejas, que estão na presença de Jesus. Tá? Então, é muito importante você entender que existe o elemento real e existe o elemento profético, que aponta para a profecia. Tá? Então, as coisas que são, falam das igrejas que haviam naquele tempo. Né? E aí, a terceira divisão, ele fala das coisas que iam de ocorrer. Só que depois dessas coisas, olha só, no verso 19 ali, no versículo Apocalipse 1, 19, ele fala, escreve as coisas que tem visto, Jesus glorificado, e as que são, as 7 igrejas, e as depois destas, onde aconteceu, ou seja, depois das igrejas, é o que vai ocorrer. Então, essa própria divisão do livro de Apocalipse, ela já indica que a igreja não irá passar no período da tribulação. Porque ele fala, escreve as coisas que hão de acontecer, ou seja, vai acontecer no futuro, depois destas, depois das igrejas. Tanto que no livro de Apocalipse, depois do 3:22, você não ouve falar mais de igreja. Não é mencionada a igreja. Só vai mencionar lá no último capítulo, nas considerações finais, naquele resumão que o apóstolo João fez. Então, é mais um reforço para entender que o arrebatamento irá ocorrer antes desses 7 anos. Tá? Então, são textos, né? E não é o único, tem vários textos que indicam, tá? Que o arrebatamento é antes da tribulação. Tá? Então, toda essa cronologia que nós vamos passar por aqui no tempo do Apocalipse, a igreja não está presente. A igreja não está presente, ela está arrebatada lá na dimensão celestial, no terceiro céu, ali, tribunal de Cristo, recebendo o galardão, na presença de Deus, cantando hinos e louvores. Então, é esse o panorama, né, do livro de Apocalipse, né? Então, já falei, a gente vai aprofundar aqui, e olha só o material que eu trouxe aqui. Isso aqui é o do slide que eu vou colocar ali no Facebook, tá? Isso aqui é a divisão do livro de Apocalipse. Deixa eu colocar aqui bem certinho aqui, ó. Aí depois você dá um print na tela aí, mas eu vou colocar, tá? Olha só. Aqui são as coisas que João viu, tá? Que é Cristo glorificado. Capítulo 2 e boa parte do 3 são as coisas que são, tá? A gente vai estudar todo esse período aqui, que a gente chama de consumação, que é as coisas que hão de acontecer
depois destas, tá? Esse destas aqui ou dessas, faz referência a esse tempo aqui, tá? Então é muito importante, e aí veja que cada livro tem o seu tópico principal. Por exemplo, aqui no capítulo 4, o trono de Deus. Depois, o julgamento dos selos. E por aí vai. Cada um desses livros tem um tópico principal. E a gente vai tratar da cronologia deles. Tá? Isso aqui é um material excelente, excelente, que o Senhor disponibilizou. Eu não tinha isso aqui. Eu ia ficar falando aqui. Mas eu vou disponibilizar porque é para crescimento da igreja. Né? Então, nessa cronologia, olha só. Então, eu vou pegar aqui, eu falei de cada capítulo. Agora eu vou falar o maior segredo para você entender o livro de Apocalipse é você entender como é que está arranjado os selos, tá? Os selos é o quê? É o livro que Jesus abre para vamos dizer, fazer a execução desses 7 anos de tribulação. Então esse livro, tá? Que está ali no capítulo 5, né? Ele é o livro que vai ter a abertura dos selos. Tá? E o último selo é um selo especial, que tem várias coisas juntas. Então você tem que entender que a cronologia é dos selos, tá? Esses é um livro com 7 selos, e o Senhor ele vai quebrando selo por selo. E o 7º selo, ele é um selo especial. Por quê? Porque ele contém os demais, tá? Então, todo o tempo, os 7 anos, eles estão aqui nos 7 selos. É que no 7º selo, que é o final da tribulação, ele contém o julgamento das trombetas e o julgamento das taças, tá? Mas os 7 anos estão aqui nesses 7 selos, tá? Isso é importante para você entender a cronologia, tá? E olha só esse fantástico manual para você entender o livro de Apocalipse, tá? Porque, veja bem, voltando aqui são 7 selos e 7 anos. Eu não estou dizendo que cada selo é um ano. Eu não disse isso, tá? Isso não está descrito, tá? Os anos não tem assim, cada selo é um ano. Não é assim, tá? O que a gente sabe é que o 7º selo, né? O 7º selo que contém aí as trombetas, as taças, tudo aqui, é lá no final. É bem no final mesmo, tá? Da tribulação. Então, o segredo para a gente entender é essa cronologia. E olha só um outro slide fantástico sobre o quê? Visão de Jesus glorificado, as 7 igrejas, tá? E aqui começa a visão do livro, tá? Aquele livro com os 7 selos, tá? Que neste livro estão todas as ações de 7 anos de tribulação. Deixa eu entender mais aqui, peraí. Tá espelhado aqui, é mais difícil. Aí, tá? E aí vai começar a cronologia aqui, que a gente vai começar aqui, a cronologia dos selos, tá? O importante é você entender o quê? Que no livro do Apocalipse, olha só, e isso é importante para entender, senão você não entende o livro do Apocalipse. Ele tem uma parte que é uma cronologia, capítulos que tem a cronologia,
que são eventos que estão se sucedendo, mas ele tem capítulos que são parênteses. O que são parênteses? Ou seja, é uma pausa para explicar alguma coisa. Então, essa mecânica de cronologia, parênteses, ela permeia todo o livro de Apocalipse. E isso é fundamental, porque às vezes você está lendo numa continuidade e acha que é uma sequência, e não. Você precisa entender quando você está lendo uma cronologia e quando você está lendo um parênteses. Tá? Por exemplo, a visão do livro, né? Ela está aqui. Aí começa o primeiro selo, segundo selo. Então todo o capítulo 6 é uma cronologia. É uma cronologia. Já o capítulo 7 ele é um parênteses. Quando ele fala no capítulo 7, aqui ele vai falar dos 144 mil. E aí depois, no capítulo 8 e 9, ele continua na cronologia. Ele continua na cronologia. E o capítulo 10 e 11, o capítulo 10 é o pequeno pergaminho, o livrinho. E no capítulo 11, as duas testemunhas. É um parênteses. Ou seja, é para explicar ou alguma coisa que já passou ou alguma coisa que vem na frente. Tá? Então, é importante você entender os parênteses, porque senão você não entende o livro de Apocalipse. Tá? O capítulo 11 do 12, do 15 ao 19, é uma cronologia. Depois, não, é do 15, capítulo 11, isso. Depois, capítulo 12, 13 e 14, ele é parênteses. 12, 13 e 14 é parênteses. Aí vai falar de simbologia, que é o quê? A mulher e o dragão, as duas bestas, né? No 14 é coisa real, mas é uma explicação, ainda é um parênteses. Os 144 mil. E a colheita dos 144 mil. Então, no capítulo 15 e 16, aí são as 7 taças, aí já é o final da tribulação. Já é o final da tribulação. No capítulo 15 e 16. No 17, 18 e 19 é parênteses, ou seja, é para explicar alguma coisa. 17, 18 e 19. E no 19 para frente é mais uma cronologia, que é do reino milenar, que nós vamos explicar aqui também, nós vamos falar do reino milenar. Depois do final dos tempos, tem o reino milenar que nós também vamos explicar aqui. Então é importantíssimo, eu vou colocar esses slides aqui no Facebook. É importante que quando você for ler o livro de Apocalipse, você tenha esta noção do que é cronologia e do que é parênteses, tá? Porque ali, nós vamos começar ali, no capítulo 4 e 5. Capítulo 4 e 5, que é o livro. Vamos começar, tem mais um tempinho aí, não estava nem planejado, mas vamos lá. Nós vamos começar da cronologia, da abertura do livro. Aquela abertura do livro vamos dizer, são aqueles 7 anos. Aquele livro está reservado, ali estava guardado ali com Deus, né? E aí Deus entrega para Jesus quebrar os selos, ou seja, Jesus ele vai, vamos dizer, conduzindo a execução desses 7 anos, né? Então no capítulo 5, vamos lá, Apocalipse capítulo 5, nós vamos falar dos selos, que lembra desse aqui, ó, são 7 anos, tá? É que o 7º selo, ele fala de muita coisa, é um selo especial, ele fala de muita coisa, mas ele está ali no finalzinho, em termos cronológicos, né? O livro selado com 7 selos, Apocalipse capítulo 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Olha só, quem tem condição de abrir esses selos que são os juízes, a tribulação planejada por Deus. Lá no 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro e nem olhar para ele. Ou seja, ninguém atingiu a condição de abrir esse livro que estava na mão de Deus. E no 4, eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, olha, nem de olhar. Quer dizer, ninguém passa perto daquele livro, consegue passar perto. E aí disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, todo o tempo de tribulação está ali nesses 7 selos. Tá? É o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, que é Jesus. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você vê a representação do cordeiro, né? Que havendo sido morto, quer dizer, mais uma comprovação que é Jesus, esse que desatou os selos, né? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha só, Jesus, ninguém podia nem olhar naquele livro. Jesus foi lá e pegou da destra daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. De Deus. No capítulo 4 ele fala desse trono, de quem está nesse trono. Se olhar o capítulo 4, ele fala desse trono. E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só o louvor ali, né? Ou seja, para dar um final dos tempos, uma pessoa só teve condição de abrir. Foi Jesus, o Filho de Deus. Então, e esses 4 animais, eles não têm, vamos dizer, são animais que estão ali para adoração, né? Não tem um simbolismo nesses animais, tá? Eu falo isso aí, são palavras minhas, eu falo que são os 4 animais do bem, né? Porque eles estão perto ali do trono, tá? E os 24 anciãos é o quê? 24 daquelas colunas da igreja que foi arrebatada. Podem ser 12 apóstolos e 12 da tribo de Judá, ou da tribo de Israel, um de cada tribo de Israel. Então, ainda tem essa dúvida de quem é, se são 24 discípulos, mas o entendimento é que são 12 apóstolos e 12, um de cada tribo de Israel. Tá? E olha o louvor, né, que se tem para abrir o livro, porque ele encerra, né, um tempo para começar outro. No 9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, a autoridade que Deus vai dar para nós, né? Que estamos ali com Deus, né? Que estamos crendo nessa palavra, né? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles em milhões de milhões e milhares de milhares. Olha só, esses milhões e milhões e milhares ali, ao redor do trono, é a igreja arrebatada. É a igreja arrebatada. Os anjos não se contam em milhões de milhões. Ele fala de anjos, mas ele já está falando da igreja arrebatada. Porque só a igreja arrebatada é que tem essa quantidade de milhões de milhões. E milhares de milhares, quer dizer, é muita gente.
é muita gente ali para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, o arrebatamento vai ser algo grandioso, não vai ser pouca gente, né? E fora toda a história, né? Tiveram crentes que foram salvos pela crença em Cristo, né? E no 12, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e de todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, esta é a celebração da abertura dos selos, né? Então você vê que é uma coisa, vamos dizer, de alegria. Por quê? É o tempo de juízo, é um tempo que Deus veio consertar, né? Primeiro, vai ter um conserto com a humanidade. Primeiro, vai fazer o povo de Deus, que é Israel, passar por um estreito, passar por uma prova, mas livrar. E também os ímpios, né, que abraçarem a causa do anticristo e aceitarem aquele antissemitismo, aquele ou adora ou morre, né, eles vão perecer. Então, por isso, é uma cena de alegria. Vai ter tragédia, vai ter morte, vai ter coisa terrível. Mas, o final é de regozijo, porque o povo de Deus vai ser resgatado, e aqueles que não são judeus, mas que entenderem que Jesus é o Messias, né, que entenderem que Jesus é o Messias, também vão ser salvos, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o pontapé inicial dessa cronologia, né? Essa cronologia que, eu vou dizer, olha só, nesse estudo, tinham várias pessoas de várias igrejas e existiam algumas diferenças, né, de interpretação. E isso pode ocorrer, porque é um livro que ele tem a sua complexidade, tá? Mas a concordância era muito maior a concordância, né? Então, eu digo isso porque é com muita tristeza que a minha esposa, ela foi essa semana numa missa de 7º dia de uma colega para fazer uma homenagem, dar um consolo para a colega, e, enfim, ela assistiu a missa lá. E olha, uma pena, porque a minha esposa falou, olha, a homilia ali estava agradável, estava indo bem. Só que na hora que o padre largou a homilia ali, começou a pregar, vamos dizer assim, a falar, irmãos, é cada coisa. Minha esposa, ela falou, ela veio arrepiada de tão nervoso que ela ficou, porque tudo fora da palavra. Tudo fora da palavra. É com tristeza que eu falo isso. Porque são pessoas que estão assistindo ali, que poderiam ter sido semeadas com uma boa palavra ali. Só um exemplo, né? Esse padre, ele falou que, olha, a pessoa quando morre, se ela tem fé, ela foi salva. Mas se ela não tem fé, ela fica esperando ali no céu. E aí a oração da missa ali do 7º dia é que abre a porta do céu. Olha só, aonde está isso na Bíblia? Ele não pegou em um momento a Bíblia para poder, ao menos, dizer que tem algum respaldo. Porque isso não tem lugar nenhum. Nem vamos dizer, na doutrina católica, não tem. E ele dizia que, olha, para o camarada ficar lá no céu, vocês têm que lembrar dele e fazer missa todo ano. Senão ele sai. Olha a heresia que tá. Isso não é pouca coisa, não, irmãos. Não é pouca coisa. Então eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por estar num local
na minha igreja, em que a gente está lendo esta palavra e entendendo. Porque é disso que se trata, igreja. É disso que se trata. É muito grave o que está ocorrendo. Se fosse a primeira vez, poderia falar, bom, sei lá, é aqui, mas olha, é a segunda. A gente não vai em missa, a gente é evangélico, a gente não vai. Mas olha, em anos, é a segunda. Aconteceu isso nas 2 vezes. De falar totalmente fora da palavra. Então eu agradeço a Deus. Irmãos, olha, agradeço a Deus pela nossa igreja. Porque ali é uma palavra semeada, é uma palavra embasada. É uma palavra embasada. Nós estamos falando da palavra. Então, eu fico com isso. Ainda que algumas situações você pode falar, ah não, Márcio, eu não entendi desse jeito. E até no grupo desse estudo teve algumas divisões. Ah não, olha, eu penso desse jeito, eu penso desse jeito. Tudo bem, mas ó, são diferenças em pequenas coisas. A palavra de Deus tem margem a uma interpretação ali, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas não é tudo, não é o vale tudo. As palavras, elas têm sentido. Então não é você interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Então por isso, irmãos, é um tempo que você pode achar que falou, Márcio, olha, o que você falou aqui, eu acho que é um pouquinho diferente, tem um outro irmão que achou assim diferente, um outro pastor, um outro estudo. É normal, é normal. É o Espírito de Deus ali movimentando e fazendo a gente chegar, vamos dizer, num denominador. Mas nas pequenas coisas. Não vamos... Agora, quando você vê uma heresia dessa, de que se você não lembrar da pessoa ali, não fazer uma missa ali no ano, a pessoa volta do céu. Quer dizer, alguma diferença que você entender aqui desse livro de Apocalipse, vai estar ali na pequena coisa. Não vai ter absurdo. Então é por isso que eu convido os irmãos a participarem e entenderem a palavra de Deus, porque a distorção da palavra de Deus, ela está muito grande mesmo, e é uma pena, né? Porque o Senhor quer que a gente entenda a palavra dele para poder, enfim, ter o benefício, né, da fé e ganhar a glória de Deus, que é estar na presença de Deus. Tá legal, irmãos? Eu vou ficar por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos com uma ótima semana. Até quinta-feira que vem, em que eu vou repetir aqui, vou dar continuidade aqui nessa cronologia. A gente vai falar dos cavaleiros, a gente vai falar de um monte de coisa aqui, né? Mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, embasados nesta palavra, em nome de Jesus. Então eu deixo a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe.